Seja muito bem-vindo ao Apostolado São Tomás de Aquino, eu sou Arlan, e essa será mais uma tradução do Archidiacre, nesse caso uma redublagem do francês agora para o português. Lembrando que todas as nossas traduções do Archidiacre são autorizadas pelo administrador e também apoiadas por um dos escritores do site, certo? Inclusive dos vídeos. E hoje o assunto é liberdade religiosa. Por que eu decidi traduzir esse vídeo? Porque o primeiro vídeo sobre liberdade religiosa que eu fiz aqui no canal, preparei o artigo, tudo certinho, ele foi feito em resposta aos tradicionalistas que tanto me pediam. Por exemplo, cito aqui o senhor Diogo Rafael Moreira, mas não apenas ele, outros também. Um rapaz do Facebook que disse que queria iniciar um debate comigo, etc. E tantos me pediram para falar sobre liberdade religiosa, eu decidi começar. Eu fiz aquele vídeo para iniciar o debate, ou seja, lá vocês veem, eu não cito a maioria dos documentos que são citados para contrapor a liberdade religiosa, apenas tento mostrar uma hermenêutica onde ela, de acordo com a luz da tradição da Igreja Católica, é aceitável. Eu fiz isso tendo consciência dos documentos que são usados para contrapor, justamente porque a intenção daquele artigo era iniciar o debate. Então eu queria logo começar mostrando que, olha, a hermenêutica da continuidade se aplica dessa forma, de tal maneira que a dignitatis humana é aceitável à luz da tradição da igreja. Então um tradicionalista ia dizer que não, porque a tradição da igreja condena isso, isso e aquilo. Eu ia responder, era essa a minha intenção, e assim poder ter um debate justo sobre o assunto. Mas o que não aconteceu, já que nenhuma das pessoas que me pediram para fazer aquele artigo, aquele vídeo, chegou a efetivamente me responder, mesmo aqueles que disseram que iriam. Certo? Houveram alguns, mesmo tradicionalistas que fazem conteúdo público, que disseram que iriam assistir, disseram que iriam responder, mais de um, certo? Não é uma indireta para uma pessoa em específico. Eu tentei até organizar um debate recentemente com um rapaz, também faz conteúdo público, e nada deu certo. Todos ou simplesmente me deixaram no vácuo, ou seja, nunca mais responderam, não deram um sinal de vida depois disso, ou simplesmente preferiram não continuar por algum motivo que seja. É, então, eu espero que agora, com essa sequência de traduções e vídeos que eu provavelmente também vou fazer, alguns a partir do zero, né? Não vou só ficar traduzindo, provavelmente também vou fazer algumas coisas a partir do zero, principalmente a depender das objeções que surjam. Eu espero que essa sequência de vídeos seja suficiente para satisfazer as mentes daqueles mais escrupulosos, os tradicionalistas de boa fé. É importante manter nesses debates sempre a boa fé. Então, imagina, você é um tradicionalista produzindo conteúdo público ou não, você rejeita a igreja do Concílio Vaticano II, um monte de coisa, sei lá mais o que. Então, você vem aqui, você discute, você vê os argumentos, etc. Imagina que você perde, você percebe que não, os argumentos eles são falhos. Então, no final das contas, quem mais ganhou nessa história foi você, porque agora está mais próximo da verdade, não é mesmo? Eu sempre repito isso. Num debate, vence quem perde. Isso parece ser contraditório, mas se você perdeu o debate e está mais próximo da verdade, ou você obteve a verdade propriamente dita, por exemplo, você não é cristão, se converteu ao cristianismo, agora você conhece nosso Senhor Jesus Cristo, verdade, etc. É, então você venceu de alguma forma, né? Você ganhou. Você pode não ter vencido o debate, mas ganhou. Algo muito maior do que a vitória argumentativa, que é o conhecimento da verdade. Então assista o vídeo com boa fé, toma uma aguinha, põe a mão no coração, reza 3 Ave Marias e vai com fé em Deus, tá bom? É, Agora, você, meu querido amigo, que é católico, unido ao Papa Francisco, etc., está assistindo esse vídeo, aproveita também para conhecer melhor a sua fé, para conhecer melhor os argumentos, defender de forma mais correta, etc. Lembrando que eu continuarei fazendo traduções sobre o assunto da liberdade religiosa. Também posso acabar fazendo alguns artigos, vídeos a partir do zero próprios aqui do canal, é, a depender da necessidade, etc. E esse é o meu propósito, inclusive o meu objetivo. Talvez uns 4 vídeos sobre o assunto no total, não sei quanto é que vai dar, mas deve sair algo bom, certo? Eu agradeço a todos que assistam e aproveitem o vídeo, me perdoem pelas minhas falhas de dicção, às vezes esse tipo de coisa pode acontecer. Deus abençoe vocês. Ave Maria. 1. Tese da Dignitatis Humanae. Como já explicado no vídeo introdutório Hermenêutica, a vontade explícita de São Paulo VI ao publicar Dignitatis Humanae foi desenvolver a teologia católica sobre a liberdade religiosa, mantendo-se em conformidade com a sagrada tradição e a doutrina da Igreja. Abre aspas. O Santo Concílio do Vaticano II investiga a sagrada tradição e doutrina da Igreja,
o tesouro que a Igreja continuamente produz, introduzindo coisas novas que estão em harmonia com as coisas antigas. Fecha aspas. É também verificável que foi a vontade formulada nos atos do concílio, embora não nos aprofundemos nessa questão. O ensinamento da Dignitatis Humanae pode ser resumido no primeiro capítulo. Abre aspas. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade significa que todos os homens devem ser imunes à coerção por parte de indivíduos ou de grupos sociais e de qualquer poder humano, de tal forma que ninguém seja forçado a agir de maneira contrária às suas próprias crenças, seja privada ou publicamente, sozinho ou em associação com outros, dentro dos devidos limites. O Concílio declara, ainda, que o direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na própria dignidade da pessoa humana, como essa dignidade é conhecida pela palavra revelada de Deus e pela própria razão. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa deve ser reconhecido no direito constitucional, pelo qual a sociedade é governada e, portanto, deve se tornar um direito civil. Fecha aspas. Em suma, é a afirmação de que existe uma liberdade religiosa própria do homem, que a liberdade de que o texto fala é o direito de não ser coagido religiosamente dentro dos limites justos. Isso inclui implicações sociais que são desenvolvidas no restante do texto. Este último primeiro, lembrando vários fatos doutrinários, que há uma e única salvação, uma e única religião verdadeira, que está na Igreja Católica, que os homens têm o dever moral natural de buscar a verdade e aderir a ela, uma vez que a conheçam, especialmente em relação a Deus e à Igreja, e permanecer fiéis a eles. Que a exigência da liberdade na sociedade diz respeito principalmente aos bens espirituais dos homens. Tenha em mente que esses bens são um componente essencial do bem comum descrito no Catecismo, que essa liberdade se limita ao bem comum, à ordem moral objetiva, constituído não só de paz pública, mas também de moralidade pública. Este bem-estar comum, abre aspas, consiste na totalidade daquelas condições de vida social sobre as quais os homens desfrutam a possibilidade de atingir a própria perfeição em certa plenitude de medida. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, a declaração se apressa em explicar por que seu ensino não contradiz a doutrina passada, que se opunham à prática da religião falsa. Abre aspas. A liberdade religiosa, por sua vez, que os homens exigem como necessária para cumprir seu dever de adorar a Deus, tem a ver com a imunidade à coerção na sociedade civil. Portanto, deixa intocada a tradição católica, a doutrina católica tradicional, sobre o dever moral dos homens e das sociedades para com a verdadeira religião e para com a única Igreja de Cristo. Fecha aspas. Em outras palavras, e isso será esclarecido e ratificado pelo Catecismo, a liberdade religiosa de que trata o texto não é um direito ao erro, mas simplesmente um direito condicionado pelo bem comum a não sofrer coação religiosa, e por isso não contradiz a doutrina. Sempre foi negado que fosse um direito admitir uma falsa igualdade entre as religiões. Esta é uma distinção sutil e você tem que fazer um esforço para entendê-la. Se nos recusarmos a fazer a distinção, cometemos um grave pecado de falso testemunho ao atribuir uma definição de liberdade religiosa ao texto que não é dele. Não é contraditório que um homem sem direito ao erro tenha também o direito de não ser reprimido por esse erro, o que significa que ele tem um direito negativo sem ter um direito positivo. Um exemplo simples é o da educação das crianças. Pio XII disse claramente que era por causa do direito natural da família que a Igreja não interferia com famílias infiéis para criar seus filhos como quisessem. Portanto, este era o direito de não serem impedidos de criar seus filhos livremente, mesmo para aqueles que o fazem de forma errada, sem afirmar seu direito moral de fazê-lo. A liberdade religiosa da Dignitatis Humanae é da mesma natureza. 2. O desenvolvimento da liberdade religiosa na tradição. Uma razão fundamental dada para este direito é que os homens não podem aderir verdadeiramente à verdadeira religião se subsistir a coerção injusta. Portanto, os homens, justos ou injustos, podem cumprir seu dever natural de buscar a verdade, apenas se não forem excessivamente coagidos a fazê-lo. Isso não se aplica apenas à conversão forçada, mas também a alguns tipos de pressão legal. Sem citar todas as figuras católicas do passado, foi também o propósito do Papa São Gregório Magno em relação aos judeus. Se as medidas de coerção e interdição relativas à sua prática religiosa, como a proibição de celebrar as festas judaicas, não favoreceram sua conversão, mas sua fuga,
então deveria ser proibida. Note que sua razão não foi baseada na particularidade da religião judaica, mas nas consequências de coagi-los. Da mesma forma, Inocêncio III, lembrando que seguiu os passos de seus predecessores, proibiu a perturbação de suas festas ou prejudicar seus costumes, enquanto apenas os que manobravam para derrubar o cristianismo eram punidos. Isso não se deveu apenas ao valor do judaísmo para a fé cristã, mas também, abre aspas, mansidão própria da piedade cristã, fecha aspas. Portanto, embora sua prática religiosa não tenha nenhum direito por natureza devido ao seu caráter errôneo, para preservar o bem comum, era necessário dar aos judeus um certo direito de praticar, dentro dos limites justos, essa religião. Essa noção que vê a coerção como uma necessidade determinada pelo bem comum não é estranha à tradição. Leão XIII lembrou que, mesmo que não concedamos o direito ao erro, é dever tolerar os espíritos em erro, se isso for necessário para preservar o bem comum. Portanto, é justo, dependendo das circunstâncias da época, que não coagir, porque o próprio Deus, tolerando o mal para evitar um maior, e porque os estados têm que se esforçar para imitá-lo. A Dignitatis Humanae, que cita essa encíclica, só desenvolve essa questão estabelecendo uma liberdade civil dentro dos limites do bem-estar comum. Não é de modo algum uma liberdade sem restrições, indiferente à verdade que Leão XIII condenou na mesma encíclica. Este Papa disse que restringir a coerção é bom apenas se permitir proteger a salvação pública, que é idêntico às condições da Dignitatis Humanae, uma vez que o bem comum é necessariamente inspirado pela moral cristã. Escusado será dizer que também tem de ser favorável à salvação das almas, e é por isso que a Dignitatis Humanae cita a encíclica de João XXIII, que a lembra claramente: um direito à tolerância só é contraditório se a tolerância for considerada como a simples autorização para um ato que teríamos o direito de reprimir, mas aqui trata-se de ações que, na verdade, não podem ser reprimidas por causa do bem comum. Portanto, é possível conceder o direito às liberdades civis àquele que Leão XIII claramente distinguia do direito ao erro. Outro exemplo claro é o de Pio XII, ainda que alguns sedvacantistas o considerem herege por causa disso. Em seu discurso aos juristas, em 1953, ele disse que existia uma verdadeira norma que permitia, sob circunstâncias, uma liberdade prática de uma religião sem coerção de leis restritivas, e que foi introduzida pelo próprio Deus. Ele declarou que existiam condições sob as quais o direito de reprimir o erro nem mesmo era concedido por Deus. Isso seria então uma injustiça. A especulação segundo a qual Pio XII falava de um direito apenas recusado aos simples contraria pelo contexto que trata do direito dos estados e que foi dirigido aos juristas. Portanto, o dever de prevenir o erro religioso é condicional. Além disso, diz Pio XII, Deus não deu nem mesmo à autoridade humana um comando tão absoluto e universal em matéria de fé e moralidade. Tal mandamento é desconhecido para as convicções comuns da humanidade, para a consciência cristã, as fontes da revelação e a prática da Igreja. Fecha aspas. A proteção do bem comum é a norma. Abre aspas. Em tais casos individuais, a autoridade da Igreja é determinada pelo que é exigido para salvaguardar e considerar o bem comum. Fecha aspas. Como é o que afirmam a Dignitatis Humanae e o Catecismo, definindo então um direito limitado de não ser coagido religiosamente. Não contradizem nada a tradição, mas ao contrário, oferecem um fundamento à norma ensinada por este último. Se o homem não tem o direito de professar o erro por natureza, por outro lado, tem o direito de não ser coagido nos limites do bem comum, com base em sua dignidade humana. Esse direito completa a compreensão tradicional do dever de não coagir, nem contrariar os limites e requisitos por ela estabelecidos, bem como a refutação do direito moral ao erro. Aqueles que replicam que a dignidade humana só pode ser concedida aos católicos estão fortemente enganados. O pecado original certamente tirou a dignidade sobrenatural do homem, baseada na graça, mas não retirada toda a dignidade natural. É por isso que, por exemplo, ele mantém seu livre-arbítrio. Então, a adesão ao erro é apenas uma diminuição parcial da dignidade humana, de sua inteligência e vontade, mas não de toda a sua dignidade, sobre a qual se pode estabelecer uma liberdade.
Poderíamos razoavelmente parar aqui. O Concílio Vaticano II completa a compreensão dos direitos e deveres em matéria religiosa, sem contradizer a tradição, definindo uma condição natural de acordo com as exigências do bem comum. A menos que estejamos mentindo, as palavras liberdade religiosa só são compreensíveis conhecendo a definição dada pela Dignitatis Humanae, não jogando voluntariamente confusão com a definição dada pelos modernistas. Fim da história. Não haveria necessidade de imaginar hipóteses afirmando que o Papa é um herege oculto, que ele foi eleito invalidamente por uma conspiração, ou um Papa que desertou na intenção, em suma, um monte de hipóteses de alguns autores que devemos acreditar sem a luz do magistério, e, portanto, colocaria todos os católicos em risco de um pecado mortal imenso e indesculpável, pois é inútil. 3. A suposta contradição com a tradição. Existem numerosos textos do magistério que os sedivacantistas tentam citar em contradição com a Dignitatis Humanae. Muitos não são infalíveis, e poderíamos dizer que, em relação a esses textos, a Igreja tem o direito de corrigi-los, se assim o desejar. Mas, se levantarmos em consideração tudo o que foi dito na parte anterior, podemos afirmar que todas as contradições são facilmente resolvidas. A mais autoritária deles é a encíclica Quanta Cura, do Papa Pio IX. Este condenou de forma presumivelmente infalível as sugestões modernistas sobre o governo das sociedades. Dentro de uma mentalidade naturalista, rejeitando toda concepção religiosa, os liberais defendiam a sociedade indiferente à verdade religiosa, onde os violentos contra a religião católica só poderiam ser reprimidos dentro dos limites da tranquilidade pública. Além disso, como condenado por Gregório VI em Mirai Vos, eles afirmaram a existência de um direito próprio do homem de professar e praticar publicamente o culto que desejasse, bem como o direito ilimitado de expressar publicamente as opiniões. Se você dedicou um tempo para ouvir atentamente o vídeo até agora, então você já deve saber que nenhuma dessas heresias é pregada pela Dignitatis Humanae. A primeira proposição é refutada diretamente por esse decreto, que enfatiza sua concordância com a tradição doutrinal sobre o dever do homem e das sociedades para com a verdadeira religião e a única Igreja de Cristo. A sociedade civil, aqui se referindo ao governo proposto, não pode ficar indiferente à verdade cristã, segundo a Dignitatis Humanae, que é confirmada pelo Catecismo. Para a segunda, observemos que Pio IX não condenou o fato de limitar a repressão do erro, mas de limitá-lo apenas de acordo com a tranquilidade pública. Alguns tentam fazer uma falsa confusão entre a liberdade, limitada pela tranquilidade pública, que foi condenada por Pio IX, e aquele limitado pela ordem pública justa da Dignitatis Humanae, que aqui é uma referência ao bem comum. Mais uma vez, o catecismo cita Quanta Cura e lembra a diferença entre esses dois termos, porque no contexto, Pio IX condenou uma liberdade baseada em um naturalismo sem religião, enquanto a Dignitatis Humanae submete a liberdade ao bem comum, bem como aos seus bens espirituais. Portanto, o limite do decreto não é apenas de simples tranquilidade pública. Finalmente, a última proposição, antes condenada por Gregório XVI, afirmou um direito ao erro religioso e uma liberdade limitada em matérias de fé. No contexto, essa heresia foi baseada no indiferentismo, que colocava no mesmo nível todas as crenças e tinha como consequência garantir uma total liberdade para professar os erros. Mas, como demonstramos antes, a Dignitatis Humanae não defende o direito ao erro, nem uma total liberdade de consciência errônea. De acordo com o Catecismo, confirma que a consciência não pode se opor à lei moral ou ao magistério da Igreja. Dignitatis Humanae, que não pronuncia o conceito de liberdade de consciência, está de acordo com os ensinamentos de Pio XI sobre a verdadeira liberdade das consciências que se encontra na adesão à verdade. A Dignitatis Humanae também submete a expressão pública a limites da ordem moral objetiva, refutando assim a proposição modernista que se sustenta na ausência de limites religiosos. Como visto anteriormente, o limite da ordem moral objetiva enunciado pela Dignitatis Humanae é o bem comum, o que é confirmado pelo Catecismo, e a sociedade deve protegê-lo tanto quanto possível. Dizer que o decreto repete as proposições condenadas em Quanta Cura é então incorreto. Outro texto de Pio IX é o Sílabus dos Erros Modernos. Em um livro endereçado ao Duque de Norfolk, em 1875, o cardeal Newman escreveu, sem fazer qualquer controvérsia, que este texto não era infalível, mas acima de tudo autoritário,
e que dizer que todas as condenações eram infalíveis era uma afirmação insustentável. Outros teólogos fizeram a hipótese oposta, mas é preciso saber que o magistério nunca resolveu a questão, ratificando todas as condenações dos sílabos de forma infalível. Então, em termos absolutos, o magistério poderia voltar atrás em algumas condenações, legitimamente com o Concílio Vaticano II, o que, no entanto, nunca foi feito. Entre as proposições condenadas dos sílabos, a 55ª, que diz: a Igreja deve ser separada do Estado e o Estado da Igreja, é frequentemente citado, e a 77ª, dizendo que, nos dias atuais, não é mais conveniente que a religião católica seja considerada a única religião do Estado, com exclusão de todas as outras formas de culto. Em primeiro lugar, a proposição 55 provavelmente dizia respeito apenas a uma visão secularista e antirreligiosa da separação, e não a separação constitucional, como a estabelecida, por exemplo, nos Estados Unidos. Foi o que o arcebispo de Baltimore ensinou publicamente no século XIX, e sem criar qualquer disputa. Sobre o 77, o cardeal Newman explicou que o discurso ao qual se referia o erro não dizia respeito a todos os estados, exceto o espanhol, que Pio IX não mencionou diretamente a proposição e antes criticou a concordata sem emitir uma condenação universal particular. Acrescentou que o Papa estava apenas negando que fosse, na época, bom que todos os estados tolerassem qualquer tipo de religião, que é uma visão absolutista que a Dignitatis Humanae não apoia. Alguns dizem que o decreto confirmaria a visão modernista ao proibir a sociedade responsável assumir os justos limites da liberdade, favorecer arbitrária e injustamente uma das partes, mas como não é favorecer uma religião proibida, mas favorecê-la injustamente. Não conforme com a ordem moral objetiva, não há separação com a moral cristã. De fato, sobre a questão das religiões terem um reconhecimento civil especial, a Dignitatis Humanae apenas destaca o dever de respeitar a liberdade religiosa, que define, sem exigir uma separação. O Catecismo, baseado no Vaticano II, afirma o papel de infundir um espírito cristão na mentalidade, costumes, leis e estruturas da comunidade em que se vive, reafirmando o dever moral de favorecer o cristianismo e a realeza de Cristo na sociedade. A Proposição 78 diz que foi sabiamente decidido por lei em alguns países católicos que pessoas que vierem a residir gozem do exercício público de seu próprio culto peculiar. Também é assimilado com Dignitatis Humanae, que ensinava que as comunidades religiosas também têm o direito de não serem impedidas no seu ensino público e no testemunho da sua fé, quer pela palavra falada, quer pela palavra escrita. No entanto, como já foi explicado anteriormente, a Dignitatis Humanae submete a não repressão aos limites do bem comum, então só pode ser concedida em circunstâncias limitadas, não concede nenhum direito a um culto errôneo, também proíbe qualquer persuasão desleal e desonesta nesta afirmação pública, manifestação. De qualquer forma, o que o Sílabus condenou aqui não está dizendo que tolerar a prática pública pode ser necessário para proteger o bem comum, mas que era razoável em países católicos em seu contexto. Portanto, a Dignitatis Humanae nos permite considerá-lo irracional nesses termos, o que parece lógico quando os Estados católicos fundaram uma unidade social na religião católica. É por isso que a Dignitatis Humanae também não confirma o erro 79, que diz que todos os cultos e todas as opiniões podem ser expressas sem correr ao risco de corromper a moral do espírito. Isso está obviamente errado, e é por isso que a Dignitatis Humanae exige limites objetivos para essa expressão. O problema que parece não ser compreendido é que não é porque a sociedade ideal é uma sociedade totalmente conforme o catolicismo que podemos impor esse ideal sem consequências sociais. Como disse Leão XIII, em defesa da tolerância, a Igreja pesa o grande fardo da fraqueza humana e conhece bem o curso pelo qual as mentes e ações dos homens estão sendo conduzidos nesta nossa época. Algumas pessoas confusas alegam que Pio VI condenou os direitos estabelecidos pela Dignitatis Humanae ao rejeitar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em uma carta que é falível aos católicos de Avignon. Em primeiro lugar, vamos notar que ele não rejeita a ideia de ter direitos ligados à natureza humana,
o que seria uma conjectura. Antes, ele critica a Declaração dos Direitos do Homem em particular. Ele critica a apresentação de liberdades contrárias ao cristianismo. Mas nada disso é a liberdade definida pela Dignitatis Humana. São todas positivistas e naturalistas, baseados na vontade humana, e recusando o dever para com a verdadeira religião que a Dignitatis Humanae refuta. Por exemplo, é imperdoável que a ordem pública, no artigo 10, seja a ordem moral objetiva da Dignitatis Humanae, que se submete ao bem comum e aos seus elementos espirituais, como visto antes com quanta cura. Um touro de Leão XIII, Immortale Dei, também é recorrente. Já vimos como a Dignitatis Humanae concordou com Leão XIII em questões sobre liberdade religiosa, em particular ao ler com atenção a sua encíclica Libertas. Portanto, as citações são facilmente resolvidas nesse também. Por exemplo, ele declarou que tudo que, portanto, se opõe à virtude e à verdade não pode ser tentadoramente, diante dos olhos do homem, muito menos sancionado pelo favor e proteção da lei. No contexto, foi a prestação das leis para estabelecer o direito de professar publicamente o erro que foi condenado. Isso não contradiz a Dignitatis Humanae, em que a liberdade é distinta do direito ao erro, como já discutimos antes. É fato que desviar os espíritos da verdade e da virtude pode ser considerado contrário ao bem comum, porque a Dignitatis Humanae rejeita métodos de persuasão desonestos e desleais. O pode de Leão XIII é o direito ao erro, que deve ser distinguido da tolerância que ele definiu. Portanto, ele não diz que o diálogo público honesto nunca pode ser tolerado para proteger o bem comum. É por isso que todas as expressões públicas errôneas não são, em todas as circunstâncias, reprimidas. Outras citações de Leão XIII, seja nesta carta, na Libertas ou outras, só reaproveitam as condenações de Mirai Vos na expressão pública sem limites religiosos ou com a indiferença religiosa do Estado, mas já vimos como a Dignitatis Humanae não os ensina. Citam-se também outras encíclicas, como a Quod Aliquantulum de Pio VI ou a Carta de Pio VII ao bispo Troyes, rejeitando a liberdade sem limites de expressão e culto e o direito ao erro. Há também, com as primas de Pio XI, lembrando os deveres dos estados para com a verdadeira religião, sem ter que enfatizar sua falibilidade, a distinção com a liberdade religiosa como entendida por Dignitatis Humanae, que não suporta a expressão ilimitada, o direito de professar o erro, nem o Estado laico, foram suficientemente demonstradas para que não precisemos nos repetir. Quarto, implicações sociais falsas. Na busca pela justificação, focando nas implicações práticas, às vezes se diz que a Dignitatis Humanae proíbe todas as restrições motivadas pela religião, quando ordena que o governo, portanto, deve de fato levar em conta a vida religiosa dos cidadãos e mostrar-lhe favor, uma vez que a fundação do governo é promover, perdão, a função é promover o bem-estar comum. No entanto, transgrediria claramente os limites impostos ao seu poder se pretendesse comandar ou inibir atos religiosos. Como demonstrado anteriormente, é apenas na medida em que preveni-los prejudicaria o bem-estar comum, que não é permitido. No entanto, como ensinou Leão XIII, tudo que, portanto, nas coisas humanas é de caráter sagrado, tudo que pertence à sua própria natureza, ou em razão do fim a que se refere, para a salvação das almas ou para o culto de Deus, está sujeito ao poder e julgamento da Igreja. Portanto, é a Igreja que pode determinar uma regra e o Estado só pode ser um agente ao seu serviço, não assumindo este direito, como aqui refutado pela Dignitatis Humanae. A Igreja ainda mantém seu próprio direito inato de coagir os batizados, e o fato de que a lei pode aplicar sentenças de acordo com o fim sobrenatural da Igreja. Além disso, a Dignitatis Humanae ratifica que a Igreja goza exclusivamente de toda a liberdade de ação para a salvação dos homens, devido à autoridade que ela recebe diretamente de Deus. Por não serem mais agentes da Igreja, os Estados modernos não têm legitimidade própria para coagir questões religiosas, o que está implícito na eclesiologia de Leão XIII. Portanto, o direito de legislar a coação religiosa pertence apenas à Igreja. Para defender sua calúnia, alguns dirão que foi assim que o texto foi usado na prática. Se admitirmos que os governadores realmente usaram esse texto para justificar contravenções, os papas não são implicitamente responsáveis pelas exigências dos políticos.
Se aceitássemos essa lógica baseada em julgamentos precipitados contra eles, também seria culpa de Leão XIII, acusado de ser liberal por negociar com a República Francesa se os políticos desviassem os decretos. Às vezes, também ouvimos que a maioria do clero entendeu e promoveu o texto em desacordo com a tradição, mas não há cifra que o comprove. E vendo blogs sedvacantistas, é bem provável que os cismáticos tenham motivo, é muito mais zelo para apoiar a hermenêutica da ruptura do que os católicos liberais. Alguns dizem que a Igreja não fez nada em conformidade, o que prova sua vontade de favorecer o erro. O pior, embora obviamente sem provas, que ela havia pedido diretamente para proibir qualquer privilégio constitucional em seu favor. A maioria dos exemplos, embora numerosos demais para serem discutidos todos, são falaciosos. Foi dito, por exemplo, que a concordata com a República da Itália destituiu da perda de favores constitucionais para a Igreja, mas o acordo com a Colômbia, em 1973, foi o contrário, destacando que os católicos e a religião romana eram um elemento fundamental do bem comum e do desenvolvimento integral da comunidade nacional, mostrando que esses acordos foram julgados dependendo do que poderia preservar melhor o bem comum, de acordo com as circunstâncias. Eles não são de forma alguma a definição da sociedade católica ideal. São Pio X especificou que criticar a neutralidade secularista não significa que às vezes não era justo abrir mão de direitos para o bem das almas. Leão XIII também distinguiu isso da separação total entre a Igreja e o Estado. Hoje em dia, a Igreja ainda rejeita explicitamente a promoção de um pluralismo religioso, como princípio a promover. No entanto, uma coisa deve ficar clara: a proteção do bem comum está submetida a circunstâncias sociais e políticas que exigem o julgamento implícito do Papa. Este acórdão que permite a aplicação de princípios tradicionais sobre governos das almas e a administração dos negócios não é infalível. Já vimos que as ações de um Papa não provam nada a respeito de sua fé. É certo também que a pastoral dos Estados modernos não pode ser feita como se estivessem submetidas à Igreja, ou como se reconhecessem que a verdade objetiva estava no catolicismo, o que explica a mudança de discurso em relação a eles. De fato, todas as referências à liberdade religiosa e liberdade de consciência pelos papas pós-conciliares devem ser entendidas em conformidade com as definições da Dignitatis Humanae, não com as que lhes são atribuídas desonestamente. Não há uso de um princípio relativista modernista secularista que defende uma liberdade religiosa sem limites e direito ao erro. Os papas claramente não entenderam o decreto desta forma. São Paulo VI, por exemplo, exortou os governos a não tolerar a contracepção em nome da lei natural e divina. São João Paulo II condenou o filme blasfemo Ave Maria. Este último também lutou pelo reconhecimento do cristianismo como fundamento da identidade europeia, da sua moralidade e dos seus ideais, pela Constituição da União Europeia. Bento XVI se opôs explicitamente a uma compreensão modernista da liberdade religiosa. Como sempre, os advocantistas extraem palavras de seu contexto ou simplesmente inventam palavras, tornando, dizem, que a separação secularista da Igreja e do Estado permitiu à primeira recuperar seu patrimônio. Mas é muito fácil verificar que o Papa nunca elogiou um Estado laico no sentido secularista, e que sua abordagem da modernidade sempre foi uma aplicação pastoral dos princípios tradicionais. A citação de seu conceito de contrassílabos como cardeal é, na verdade, um caso de livro em termos de preguiça intelectual, porque nunca quis refutar nenhuma de suas condenações doutrinais, explicando que o conceito significa que a Igreja havia revisto uma pastoral em direção aos estados contemporâneos, não se limitando mais aos sílabos por necessidades práticas. O Papa Francisco também lembrou que havia limites morais para a liberdade de expressão, dando como exemplo a zombaria contra as religiões, herdada dos iluministas. Com base em trechos de uma entrevista ao jornal La Croix, ele foi acusado de aderir ao modelo de secularismo, que é um Estado sem religião. Os Estados devem ser laicos. Os Estados confessionais terminam mal. Sabendo que ele poderia simplesmente estar fazendo um julgamento condicionado pelas circunstâncias atuais, esta é uma acusação injusta e infundada. Primeiro, porque na mesma entrevista ele distinguiu o verdadeiro laicismo do secularismo, entendido por Estado francês,
que exclui as religiões e a moral cristã. Portanto, o laicismo de que fala não pode ser um Estado secularista. Em seguida, secularismo e confessionalidade são termos precisamente definidos pela Igreja após o Vaticano II. O mero laicismo sendo a simples distinção entre o poder da Igreja e o poder secular. A não confessionalidade é a não ingerência do poder civil na vida da Igreja e das religiões. Portanto, um Estado laico e não confessional é, segundo esta definição, completamente ortodoxo, no bom sentido da palavra. Podemos notar que, em outra entrevista, Francisco fez a distinção entre secularismo e laicismo. Ao fazê-lo, reaproveitou exatamente os termos de Pio XII, que provavelmente o inspiraram, para quem o primeiro conceito foi a definição ortodoxa e a segunda era pregada pelos estados secularizados. Na verdade, existe um artigo explicando em profundidade a oposição do Papa Francisco a um estado fora de qualquer fim religioso transcendente. Para concluir, a hermenêutica da continuidade ensinada pelo magistério da Igreja é perfeitamente admissível quando tomamos o tempo para definir os termos corretamente. Não só é por sua natureza o mais razoável e o mais moral, como observado no vídeo introdutório, mas também tem uma forte base teológica, com suas definições, suas notas doutrinárias, seu catecismo e seus textos posteriores. A Igreja demonstrou claramente que entendia os decretos em conciliação com a doutrina tradicional. Como foi bem ensinado pela Congregação da Doutrina da Fé, não há motivo suficiente para justificar em consciência um questionamento da compatibilidade da doutrina da Declaração de Unitatis Humanae e o magistério prior. Portanto, as consequências perigosas de tal afirmação, desafiando sem medida o magistério, devem ser seriamente reconsideradas. Este vídeo já acabou. Inscreva-se se quiser assistir a mais vídeos sobre questões sobre o Vaticano II. Seja abençoado. Vá em paz.